Olá, pessoal, boa tarde. Agora vamos falar aqui de uma introdução à álgebra de Boole, tá? A álgebra de Boole trata-se, né, dos estudos, né, de George Boole, tá? Acerca dos valores lógicos que podem ser empregados em circuitos e problemas, né, da vida real. Então, a gente pega, né, os problemas aí da lógica e aplica aí para os problemas em circuitos, tá? Para resolver os problemas em circuitos e da vida real. Então, a álgebra de Boole trata-se da capacidade de realizar-se cálculos algébricos sobre essas operações lógicas. O que são operações lógicas? São aquelas operações, em especial, em que eu estou interessado, como resultado, nos valores verdadeiro e falso, tá? Aqui agora, pegando já a representação do computador, os valores verdadeiros, ao invés de a gente utilizar T de true, ou verdade de falso, nós vamos utilizar aqui agora zero, tá? Então, ao invés de a gente utilizar aqui os valores, né, T ou V, né, para verdadeiro ou falso, a gente vai utilizar os valores zero, tá? Ou para falso e 1 para verdadeiro, tá? Deixa eu escrever, né, aqui. Então, a gente vai utilizar aqui zero, né, para verdadeiro e 1, né, para falso, ok? Então, é idêntico o raciocínio ao raciocínio da lógica proposicional, só que, ao invés de a gente utilizar verdadeiro ou falso, a gente vai passar a utilizar aqui 1 e 0. Por que 1 e 0? Por causa das representações do computador, já entrando aí na representação binária, né, do computador. Nós vamos ter uma outra aula depois sobre o sistema de numeração binário. Então, nós estamos especialmente interessados em realizar operações sobre o raciocínio lógico, sobre as fórmulas da lógica, né, sobre essas expressões que me retornam 1 e 0, verdadeiro ou falso, ok? E uma variável booleana, né, pegando aí o nome, né, da álgebra de Boole, então a gente chama de álgebra booleana, né, uma variável álgebra booleana. Então, assim como a álgebra da matemática envolve os valores de x, y, z e outras variáveis, né, a gente está acostumado lá com os problemas em que deve-se encontrar o valor de x. Aqui também nós temos variáveis. Assim como a gente tem x lá, a gente tem a aqui. Assim como a gente tem y lá, a gente tem b aqui, tá? Assim como você tem z lá, a gente tem c aqui. Então, essas variáveis são as variáveis mais comuns que aparecem na literatura da álgebra booleana. Mas poderia ser também p ou q, né? Que nem a gente encontra mais comumente lá na lógica proposicional, tá? Só que aqui na álgebra de Boole é mais comum a gente ver os valores aí A, B, C como variáveis, tá? Não valores, desculpem, variáveis. Essas variáveis, elas vão me retornar, então, o valor 0 ou 1, tá? Para verdadeiro ou falso. E aí a gente está especialmente interessado em realizar algumas expressões algébricas sobre isso, tá? Então, o primeiro conceito é esse. Nós estamos interessados em expressões que vão nos retornar os valores lógicos, 0 ou 1, que representam aí, respectivamente, falso e verdadeiro. Nós temos as variáveis A, B, C, e aí nós vamos ter as nossas expressões, tá? Ou fórmulas aí da álgebra booleana, né? No caso aqui a gente trata mais como expressões, tá? Como exemplo, nós temos aqui duas expressões que são representadas aqui pelos operadores e ou, tá? Então, o operador aqui, deixa eu utilizar seta aqui, o operador e, ele passa a ser representado aqui por um ponto. Então, ao invés de a gente utilizar lá, né, A ou B, como na lógica proposicional, nós vamos passar a utilizar aqui A pontinho B, tá? Então, A e B, é um pontinho aqui, tá? Que nem aqui, ok?
E o ou, ao invés de nós colocarmos aqui A ou B, que nem nós utilizávamos lá, né? Então, ó, ao invés de utilizar A e B, vou recapitular aqui, eu acho que eu coloquei o operador errado. Então, ao invés de eu utilizar A e B, eu vou utilizar o sinal de multiplicação, que é o vezes, representando A e B. Ao invés de eu utilizar A ou B, como a gente utilizava lá na lógica proposicional, eu vou passar a utilizar agora A mais B. Tá? O mais aqui agora o ou passa a ser representado pelo mais. E aí eu vou realizar operações lógicas, tá? Sobre essas expressões. Tá? Bom, e aí nós vamos ter aqui, então, a nossa tabela verdade. Assim como nós tínhamos lá, nós temos aqui também a tabela verdade sobre esses dois operadores. Então, a adição, que seria o ou, consiste no seguinte: eu só obtenho o valor falso quando os dois lados são falsos. Então, se eu tenho lá falso ou falso, por exemplo, que agora é representado por um mais, né? Então, eu tenho lá falso ou falso, né? Ou falso. Aqui eu vou ter 0 ou 0. E como resultado, eu tenho falso, que é 0. Se eu tiver apenas um dos lados verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro, tá? Então, essa aqui é a minha tabela verdade do ou, tá? Onde aqui eu tenho os dois valores de entradas e aqui eu tenho a minha saída. Esses dois valores de entrada aqui poderiam ser, por exemplo, as variáveis A e B. Tá? A minha primeira coluna aqui seria a variável A. Então, aqui eu tenho A na primeira coluna, a segunda coluna seria a variável B. E a última coluna aqui seria a minha saída. Tá? Essa última coluna minha aqui seria a saída, que é justamente essa coluna aqui. Então, a minha primeira coluna aqui poderia ser a segunda coluna, o B, e a última coluna aqui é a minha saída. Da mesma maneira, eu poderia ter mais variáveis, aí eu teria mais combinações, né? O total de combinações aí vai ser um valor de 2, né, elevado a n, onde n é o meu número de variáveis, tá? Dependendo de onde você começa a contar, se é de 0 ou de 1, você poderia considerar 2n menos 1. Como eu tenho duas variáveis, eu tenho aqui 4 possibilidades. 2 ao quadrado, 4, ok? Se você começar a contar as linhas de 0, 0, 1, 2, 3, né? Eu teria aí 2 a 4 menos 1, 2 ao quadrado menos 1, 2 a 2 menos 1, porque são duas variáveis, tá? Então, 2 elevado a 2, porque são duas variáveis. Se eu tivesse 3 variáveis, seria 2 ao cubo, eu teria 8 possibilidades. Se eu tivesse 4 variáveis, 16 possibilidades. Então, minha tabela verdade passaria a ter, então, com 3 variáveis, eu teria aí 8 linhas, né, ou seja, 8 possibilidades. Com 4 variáveis, eu passaria a ter 16 linhas, né, 16 possibilidades. Como eu tenho duas variáveis, eu tenho aqui, então, 4 linhas, tá? 4 possibilidades. Essa aqui é o ou, que agora nós utilizamos aqui a representação de adição. Da mesma maneira, nós temos a tabela verdade do e, que é igualzinho, a mesma coisa da lógica proposicional, só vai dar verdadeiro se ambos os lados forem verdadeiros, tá? Se qualquer um, se quer um dos lados for falso, o resultado vai ser falso, né? O resultado final vai ser falso, então aqui um dos lados é zero, aqui também vai ser zero. O lado de cá é zero, o resultado vai ser zero. Ou seja, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 1 é 1. Ou seja, verdadeiro e verdadeiro me dá como resultado verdadeiro. A notação do não também muda. O não, assim como estávamos acostumados lá a utilizar, por exemplo, não P, dessa maneira aqui, agora
o não aqui passa a ser geralmente um traço sobre a minha letra. Como aqui a gente utiliza mais ABC em vez de P e Q na literatura, então você vai ver aí não há, tá? Então, com traço em cima, tá? Não B, né? Você vai ter um traço aí sobre a letra B, tá? Não B, ok? Então, há aí essas diferenças de notação nas mais diversas literaturas, ok? Então, essas são as tabelas verdades do e do ou. Aqui na álgebra booleana, nós não vamos ver muitos operadores também, porque o objetivo agora é ver uma introdução. Na próxima disciplina, ou nas próximas aulas, a gente vai ver esse conteúdo de maneira mais aprofundada. E o operador lógico ou, ele é representado no circuito, como eu falei com vocês, a álgebra de Boole ela é especialmente interessada na aplicação da lógica, no caso aqui para circuitos. Então, nós temos um circuito aqui que desenvolve, onde eu tenho o ou, a implementação do ou, tá? É essa porta lógica aqui, é o ou. Então, eu tenho aqui as minhas entradas. Então, aqui entra a variável, por exemplo, A, e aqui entra a minha variável B, e aqui eu tenho a minha saída, tá? A minha saída do lado de cá. Tá? Então, aqui entra todas as possibilidades, por exemplo, A valendo 0, o B 0, seja falso, falso, o A valendo 1 e o B valendo 1, verdadeiro, verdadeiro, e aqui a minha saída, que vai ser calculada conforme a tabela verdade do OU que nós já vimos aqui. Tá? E a porta lógica implementada para o E, ela é representada por esse desenho aqui, onde eu tenho aqui também, nesse caso aqui, como estamos trabalhando com duas entradas, eu tenho aqui a entrada do A, a entrada aqui do B, e aqui eu tenho a minha saída, tá? Onde se entrar aqui, por exemplo, falso e falso, né? 0 e 0, vai sair aqui 0. Se entrar verdadeiro e verdadeiro, aqui vai sair verdadeiro. Então, essa é a minha porta lógica. Então, é especialmente importante estarmos atentos a essa porta lógica, porque ela tem uma correspondência com os meus operadores da minha álgebra de Boole, ok? Então, é essa introdução. Nós veremos na próxima aula e alguns exercícios de simplificação. Então, até o próximo conteúdo.